Eu vou fazer com esse vídeo a mesma coisa que eu fiz com o de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Muita gente eu descobri que gosta bastante de spoiler e tudo mais, então como eu tô lançando esse vídeo antes das pré-estreias aqui no Brasil, quem quiser spoiler, manda no meu Instagram pessoal ou no Instagram do 16mm, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado os dois links, perguntando as dúvidas, os spoilers e tudo mais, enquanto esse vídeo aqui, essa crítica eu vou fazer sem spoilers. Antes de começar a falar sobre o filme, eu queria primeiro fazer um agradecimento ao Dude, meu amigo, e a toda a equipe do Culture in Pictures, que é uma página no Instagram que eu gosto bastante, que já participou aqui de uma live com a gente também recentemente, e que foi graças a eles que eu consegui essa cabine de imprensa, né? O 16mm não recebeu essa cabine da Disney, mas o Culture in Pictures recebeu, eles não conseguiam ir, e aí me mandaram no lugar, então agradeço muito, graças a eles eu tô conseguindo lançar esse vídeo antecipadamente. Então, primeiro esse agradecimento, vamos então falar do filme em si, né? Aqui tentando, claro, como sempre, pisando em ovos para não dar spoiler, porque quando se trata de Marvel, de MCU, qualquer coisa para os fãs vira spoiler, mas aqui o que eu sinto é, sim, tem aquela visão do Taika Waititi de sempre, que a gente já conhece, então as coisas mais coloridas, mais exageradas, o que vai aparecer em basicamente tudo aqui, desde situações, até interpretações, até no uso de cores, as piadas que parece que não tem nenhum compromisso. Isso é bem típico do Taika Waititi, vai voltar aqui. Ele é um diretor que muita gente fala, ele é o diretor mais autoral da Marvel, coisa do tipo. Não acho que chega a ser autoral, mas apenas é um estilo pessoal dele que conversa bastante com o estilo ou com a fórmula da Marvel. Então por isso eles conseguem casar isso bem, conseguem encontrar um tom de humor, por exemplo, que tá tanto na fórmula Marvel quanto na carreira do Taika Waititi. Só que ao mesmo tempo, esse é mais um filme semelhante, em certo sentido de estrutura, com os anteriores. Semelhante com, por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Isso porque parece que essa nova fase da Marvel, eles estão um pouco desapegados ou segurando um pouco o jogo, então não são filmes tão pensados em ficar interligando tanto com o próximo filme. São histórias mais contidas nelas mesmas, são filmes fechados em si mesmo que sim, tem uma cena pós-crédito que puxa para um possível filme seguinte, coisa do tipo, mas a história contada aqui, que inicia no começo do filme com aquele vilão principal, vai se resolver no mesmo filme. Ao mesmo tempo que isso é uma forma de segurar o jogo, né? A Marvel ela não está usando suas grandes cartas para a continuação do universo, eu pessoalmente acho isso interessante. Eu senti um pouco de falta disso na Marvel pós-Ultimato, né? Que vocês sabem que eu não gostei de quase nada que veio pós-Ultimato, principalmente os primeiros filmes, eu não gostei muito de Viúva Negra, não gostei de Eternos, as séries, pra mim, tirando WandaVision, não tem nenhuma que eu goste muito. Aqui, eu acho que nesses três filmes, por mais que eles não sejam espetaculares, sejam filmes problemáticos até em questão de estilo e de roteiro, mas são filmes que pra mim funcionam melhor nesse sentido de você pelo menos estar fechado dentro de si mesmo. Ainda faz parte do universo, ainda conversa com o universo, ainda traz personagens do universo, ainda abre pontas para a continuação do universo. Só que é um filme que existe por si só, sem uma dependência tão grande do universo. Não são filmes, por exemplo, que vão funcionar, por exemplo, como Viúva Negra, que me incomoda muito, que é um filme feito só para apresentar personagens secundários que vão continuar no universo e de resto tudo vira descartável. Aqui não, assim como Doutor Estranho, assim como no Homem-Aranha, são filmes que estão tentando se resolver mais dentro de si mesmo, sem essa preocupação tão grande em jogar para frente, né, em não finalizar. Aqui vai ter a finalização dentro da proposta da história desde o início aqui, da sua premissa, do seu vilão e de uma resolução. Só que ao mesmo tempo eu começo a perceber que a Fórmula Marvel ela tá dando um passo a mais, ou ela tá puxando algo de diferente. Sim, a Fórmula Marvel de sempre, ela continua existindo, vai existir para sempre, tanto para o público que quer atingir, para as teorias que quer criar, para o estilo de história que quer contar, para mais fácil assimilação do público e tudo mais, mas tem uma estrutura aqui que ela começa a se repetir, principalmente nesses três filmes que eu citei, né, tanto esse, quanto Homem-Aranha, quanto o Doutor Estranho, que é a de introdução de personagens de apoio que servem também
como referência. No final do dia, eles têm alguma importância, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas no geral são personagens que eles vão funcionar mais como uma referência do que como uma grande necessidade e tal, ou como uma continuação daquele personagem para o restante do universo. Aqui tem alguns, o principal e com mais importância, claro, vai ser a Jane Foster, que vai ter uma importância, ela vai ser mais do que apenas uma referência, só que ela vai ter uma função mais ou menos parecida com aquilo que a gente viu já em Homem-Aranha, com os outros dois Homem-Aranhas aparecendo, aquilo que a gente já viu também em Doutor Estranho, lá com menos para fazer, mas a gente vê os Illuminati e tal, que não fazem tanta coisa, é verdade, mas também tem esse quê de aparições, referência, que vão tentar ajudar em algum momento o protagonista, por mais que eles não ajudem muito naquele filme. E aqui essas aparições, claro, não vou dar spoiler, tem a da Jane, que a gente já sabe que ela vai ajudar, tem personagens que eu nem considero como aparição, como por exemplo a Valkyria, que já é uma continuação direta do filme anterior e tal, mas também vão ter outros personagens que vão aparecer, né? Vai ter um principal que vai aparecer em determinado momento, não vou dar mais spoiler, mas que vai servir mais ou menos como uma piada. E aí a gente entra no estilo do Taika Waititi, que pra mim o terceiro Thor funciona muito bem, o Thor Ragnarok. Tem esse lance do Taika de fazer piada com tudo, de não se levar a sério, de reinventar o personagem de certa forma dentro do MCU, e pra mim aquele filme super colorido, super engraçado, que joga pra muitos lados e tal, pra mim ali funcionou muito bem. Já aqui em Thor, Amor e Trovão, tem essa mesma pegada, é um filme que se atira muito pro camp, que falam, né, o camp é aquele lado mais exagerado, então o exagero aqui vai aparecer nas situações propostas, que são várias, eu não vou dar spoiler de nenhuma delas, mas desde coisas muito sutis até coisas mais espalhafatosas, desde piadas menores até piadas maiores, até pausas que o filme vai fazer o tempo inteiro para uma frase de efeito ou para uma piada. Então vai entrar nesse lado meio brega, digamos assim, sem preocupação. Isso eu até que acho interessante, né? No uso das cores, nas atuações. Veja aqui, por exemplo, a atuação do Christian Bale. É uma atuação completamente desapegada. Muita gente vai falar até caricata. E eu acho que nesse sentido conversa com o filme. A gente vai ver isso no CGI, a gente vai ver isso em determinado momento que parece que o filme ele vai para um lado mais Snyder, né? Já estavam falando disso no trailer. Então ele joga um preto e branco, ele começa a usar muita câmera lenta, ele vai ter muita frase de efeito aqui, ele vai ter muito momento melodramático, ele vai ter até uma vibe meio Star Wars em determinados momentos de mostrar várias raças diferentes pela galáxia. Ele vai ter, claro, esses momentos que vão ser totalmente camp, totalmente jogados, atirados para um exagero proposital aqui. O problema disso, para mim, acaba sendo uma certa muleta, digamos assim, né? Eu sinto que o Taika Waititi, em alguns momentos, ele usa esse lance de vou fazer piada com tudo o tempo inteiro, vou exagerar com tudo o tempo inteiro, como uma muleta para meio que levar o filme para frente sem levar muito, quase que como gastando tempo aqui, né? Se a gente pegar bem o roteiro desse filme, é um filme que ele se vende maior do que ele realmente é, né? É um roteiro bem simplesinho, assim, bem simples até demais, né? Com alguma preguiça em determinados momentos, com algumas viradas de personagem e tal, que são bem preguiçosas, com alguns personagens indo de um lugar para o outro também, que você fala, ok. Então parece que o Taika Waititi, ele sabe que ele tem um roteiro aqui para trabalhar que é bem simples, em alguns momentos até simplório demais, e ele vai usar todas essas piadas, todas essas muletas para fazer o filme parecer que está acontecendo coisa o tempo inteiro. Então as coisas que vão acontecer basicamente, entrar piadas, entrar esse tipo de coisa, por mais que para mim esse filme não funcione tão bem, as piadas não funcionem tão bem como funcionaram no Thor 3, né? Aqui eu já acho que tem um lado meio que de reciclar, não as piadas em si, mas de reciclar um pouco o tom, ou de jogar com algumas coisas e depois o filme se trair. Então vai ter um momento específico que ele vai fazer uma zoeira que eu achei muito legal, com o lado do Nolan ser super expositivo, com Interestelar ser um filme super expositivo, né? Até o lance do cara da NASA falando pro outro que é buraco de minhoca e furando um papelzinho para explicar isso daí tudo. Só que ao mesmo tempo ele vai usar um recurso que o próprio Nolan usa bastante para exposição, que é o do novato. Aqui a gente vai ter a Jane Foster como a novata, basicamente para ela não saber nada do que está acontecendo e os personagens explicarem tudo para ela o tempo inteiro, explicando para ela, claro, explicando para nós, público. Então o filme ele acaba se traindo um pouco, ele acaba exagerando um pouco no sentido de repetir demais alguns artifícios, e em alguns momentos usar isso como muleta mesmo.
Ah, Victor, você tá querendo dizer que o filme não é engraçado? Não, o filme é engraçado, tem algumas passagens muito boas e, como eu disse, no geral, eu gosto dessa escolha de exagerar mais, de enfeitar mais, de desapegar até um pouco da seriedade do MCU. Por mais que aqui tenha, né, tem um lance envolvendo a Jane Foster, tem um lance envolvendo o amor aqui que é extremamente piegas, não me convenceu muito, mas tudo bem. Mas, no geral, o filme, ele parece não se levar muito a sério. Eu acho que quem se beneficia muito disso tem o Thor, que a gente já sabe que o Chris Hemsworth tem esse tom e tal, mas eu acho que quem mais se beneficia desse tom do filme acaba sendo a Tessa Thompson aqui como Valkyria, que pra mim, ela parece não tanto assim, né, ela nunca é o foco, mesmo quando ela tá em cena, ela não é, geralmente ela não é o foco, mas ela pra mim tem piadas excelentes, ela tem momentos muito bons, então é uma personagem que justamente por ser mais secundária aqui, ela não tá tão apegada a esse lance mais melodramático e ela acaba funcionando melhor dentro dessa lógica camp que o filme propõe. E acho que toda essa lógica do camp ela é muito bem representada, pra mim aí sim, quando funciona mesmo esse exagero, no que eles fazem com a simulação do sangue e uma brincadeira com a própria Marvel aqui, né? Porque a gente sabe que os filmes da Marvel, pela classificação indicativa, por serem para todo mundo, não vão ter uma sanguinolência. Ao mesmo tempo que os filmes da DC, por exemplo, já vão para um lado mais sangrento e se vendem também por causa disso. E aqui eles vão encontrar meio que um meio termo que vai ser, pra mim, foi muito engraçado, né? De usar o sangue sem usar o sangue, usando uma tinta colorida que eu, pessoalmente, foi uma das escolhas criativas aqui do Taika que eu mais gosto e que tá muito de acordo com a proposta do filme de forma geral. Já o Gore, do outro lado, o Christian Bale, eu acho que a atuação dele mais exagerada e até como ele usa um pouco essa lógica do terror, ou aquele preto e branco que eu falei, até que funciona. O problema é que eu acho que tem uma carga dramática aqui no personagem que também não me convence muito, né? É a Marvel puxando um pouco aquele lado do MCU que tem que se levar um pouco mais a sério, que tem que falar de temas mais sérios, que tem que ter um vilão mais aprofundado. E eu acho que no final do dia, tudo bem, tem uma motivação real ali no personagem, só que é uma motivação que pra mim já fica meio batida demais. É uma motivação que a gente já viu da mesma forma em outros muitos vilões, vai trazer até um pouco o lance do Darkhold, o lance da própria Feiticeira Escarlate, que pra mim não funciona aqui tão bem. Eu achei que o Gore poderia ser melhor trabalhado aqui, né? Por mais que, até pelo que o filme propõe, por o filme abrir com ele, com o filme abrindo com o porquê da motivação dele, mas no final ele acaba sendo um vilão mais genérico do que até o filme parece ter noção. E no fim do dia, pra mim, o maior problema mesmo que até é contornado em certo sentido pelo Taika Waititi, com piadas, com cenas de ação, tem algumas cenas de ação aqui que são melhores do que a maioria das cenas da Marvel, até por usar desses efeitos até mais engraçados e tal, mas no final do dia o roteiro, muita gente criticou o roteiro de Doutor Estranho, teve bastante gente também que falou que o roteiro de Homem-Aranha não é grande coisa, eu até concordo nesse sentido, eu acho que muitos dos filmes da Marvel pra trás também não tem grandes roteiros, mas aqui é um roteiro que ele é muito simples mesmo, e isso pra mim pesou um pouco a experiência. No geral, eu acho que até uma experiência divertida, acho até com certeza melhor que Eternos, melhor do que Viúva Negra. Eu acho que essa lógica da Marvel atual de usar os filmes que vendem mais como uma forma de criar histórias um pouco mais fechadas, só com algumas pequenas pontas soltas que podem se abrir ou não, é uma estratégia interessante. É quase como a Marvel falando assim, estou ganhando tempo, não vou usar as minhas maiores cartas agora, esperem um pouco, vou dar filmes para vocês, tudo bem, às vezes até um pouco mais genéricos, mas eu vou guardar o que tem de mais importante mais pra frente. E é isso que eles vão fazer. É uma trapaça de certa forma, mas pelo menos funciona por fechar um pouco as histórias dentro dela mesma. Eu acho que em muitos momentos a Marvel no passado ficou presa demais esse lance de precisamos continuar o universo. Tem filmes, por exemplo, como Homem-Formiga e a Vespa, que só foi feito porque precisava de uma informação daquele filme para a sequência do universo. Aqui eu gosto dessa lógica um pouco mais de vamos fechar um pouco as historinhas dentro de si mesma, resolver, e é isso. Então quem quiser spoilers, vai no meu Instagram pessoal ou no Instagram 16mm, pergunta lá por direct que eu vou responder hoje numa boa. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando do filme. Por hoje é isso e corta!